Nós circulamos por 9 escolas, um projeto social, ao longo de 10 municípios, envolvendo territórios 1 e 2. Durante esse período, nós atendemos cerca de 500 estudantes e 30 professores que acompanharam esses espaços formativos. E com isso, nós conseguimos espaços para ouvir quais são as demandas de estudantes, quais são as demandas desses adolescentes em relação ao processo de reparação. Por muito tempo a gente percebeu, a necessidade de entender quais são as demandas dos adolescentes, quais são as questões dos adolescentes envolvendo o rompimento da barragem de Fundão que aconteceu em 2015. E à medida em que a gente fala que ele aconteceu em 2015, a gente tem um marco temporal na trajetória desse grupo, porque eram crianças quando o rompimento aconteceu e hoje se encontram na fase da adolescência. Então, a percepção desses danos também está atrelada a essa mudança de fase de vida mesmo. Então, entendendo a necessidade de escutar esse grupo, nós fomos para as escolas, entendendo a escola enquanto um espaço de concentração de adolescentes e também como aquela que é responsável pela garantia do acesso à informação e formação desses grupos e uma formação que esteja atrelada ao contexto desses adolescentes também. Ao considerar o público que a gente procurava atender, a gente precisou pensar metodologias específicas, voltadas a explicar o que estava acontecendo, quem éramos, por que estávamos ali 9 anos depois do rompimento, por que esse assunto é tão atual. Então, nesse sentido, nós desenvolvemos algumas metodologias com recursos visuais, Elaboramos mapas para apresentar para esses grupos, mapas envolvendo toda a bacia do Rio Doce para que entendam onde aconteceu o rompimento e como esse rompimento chega tão próximo à realidade, ao cotidiano deles. Também trouxemos mapas dos municípios para externalizar quais são os danos percebidos pelos municípios. E explicamos um pouco sobre o papel da assessoria técnica independente ao longo desse tempo, entendendo aí a necessidade de discutir sobre os danos levantados pelas próprias comunidades desses estudantes e muito abertas a ouvir quais os danos que esses estudantes tinham para dizer em relação à própria adolescência, quais os danos desses adolescentes em relação ao rompimento da barragem. Uma pergunta que marca muito os espaços é: até quando a gente vai se deparar? Quando o rio vai ser recuperado? Quando esses espaços naturais que a gente frequenta, quando a gente vai poder voltar a frequentar esses espaços? Então tinha uma preocupação muito ligada ao futuro desses adolescentes em relação ao rompimento e os danos gerados por esse rompimento. A importância do grupo de Cáritas, é que ele abriu portas, sobre o rompimento da barragem, Que muitas das coisas que a gente viu aqui hoje, a gente acha que a gente sabe de todas as coisas, Deu muitas informações muito importantes tanto para a gente, que assim, faz parte da equipe pedagógica da escola, como também dos nossos adolescentes. Hoje foi que aparece no 3º ano. E também, assim, conscientizar, E nós temos quem tem direito, para estar correndo atrás. Pensando um pouco nessa responsabilidade da assessoria, estar no ambiente das escolas diz muito sobre a importância e a responsabilidade que as assessorias têm em atender todas as pessoas atingidas. Então, entender que como crianças e adolescentes também são pessoas atingidas dentro desse processo. E a assessoria também contribui para a escola no que diz respeito à garantia do acesso às informações. Ao longo das oficinas a gente percebeu algumas pessoas professoras falando sobre um silenciamento pedagógico. Então, a presença da ATI dentro desse espaço é uma tentativa de romper com esse silenciamento pedagógico em relação ao rompimento da barragem de Fundão. Reparação já!